Quando o assunto é dinheiro, a gente tende a pensar em planilha, em conta, em matemática, mas a verdade é que na maior parte do tempo, a matemática é a parte mais fácil. O que pega mesmo, o verdadeiro desafio, são as nossas emoções. Vamos entender o porquê disso. E aí fica aquela pergunta, né? A gente trabalha, ganha, gasta, tenta guardar um pouco, e mesmo assim, para muita gente, o sentimento que domina é o de estresse. Poxa, como é que uma ferramenta que deveria trazer liberdade acaba muitas vezes aprisionando? E a resposta está bem aí. É que a nossa vida financeira e a nossa vida emocional, elas não andam em pistas separadas, de jeito nenhum. Elas estão ali, ó, numa dança constante. Sabe, o saldo da conta de um lado e os pensamentos na nossa cabeça do outro, o tempo todo. E para ajudar a gente a mergulhar nesse tema, vamos usar umas ideias do educador financeiro Tiago Godoy, que muita gente conhece como papai financeiro. A tese dele é bem clara. Entender a nossa relação psicológica com o dinheiro é a peça que faltava para montar o quebra-cabeça da saúde financeira. E aqui a gente vê quem são os verdadeiros chefes por trás das nossas decisões. É o medo de não dar conta de pagar os boletos, é aquela culpa depois de uma compra por impulso, a insegurança sobre o futuro. São esses sentimentos que estão no comando, muito mais do que a lógica ou uma planilha bem feita. São eles que ditam o nosso comportamento. Pois é, e quando essas emoções saem do controle, surge uma condição bem específica. Um termo que está ficando cada vez mais comum, a tal da ansiedade financeira. Vamos definir direitinho o que isso quer dizer. Então olha só o ponto-chave aqui. Ansiedade financeira não é só se preocupar com o dinheiro. É quando essa preocupação fica tão grande, mas tão grande, que ela começa a distorcer a nossa percepção da realidade e impede a gente de tomar decisões claras, lógicas. Basicamente, ela sabota nossa capacidade de agir de forma racional. Muita gente pensa que a solução para todo e qualquer problema financeiro é simples: ganhar mais. Ah, se o salário fosse maior, tudo estaria resolvido. Só que as pesquisas do Godoy mostram que essa é uma das maiores ilusões financeiras que existem. E esse exemplo aqui é chocante. O Godoy comparou famílias com perfis bem parecidos, sabe? Casal, 2 filhos, só que com rendas completamente diferentes. Uma ganhando 7.500 por mês e a outra 60 mil. E o resultado? Surpreendente. As duas famílias enfrentavam as mesmas dificuldades com dívidas. O problema, claramente, não era a renda. E essa frase dele mata a charada. O que acontece é que, à medida que a renda sobe, o nosso padrão de vida sobe junto quase que automaticamente. O carro fica mais caro, a casa fica maior, as viagens mais frequentes. Então o problema não é o quanto se ganha, mas como se lida com o próprio comportamento. Ok? Então, se o problema não é a renda, qual é? Bom, existe um mecanismo, um tipo de ciclo que prende as pessoas nesse estresse, não importa quanto elas ganham. Vamos entender como é que isso funciona. Funciona mais ou menos assim. Tudo começa com uma emoção desorganizada, tipo estresse, insegurança. Para lidar com isso, talvez a pessoa faça uma compra por impulso só para sentir um alívio momentâneo. Essa compra leva a um resultado financeiro ruim, como mais uma conta no cartão de crédito, e esse resultado, por sua vez, gera mais ansiedade e mais culpa, reiniciando o ciclo com ainda mais força. Vira uma bola de neve. E a consequência disso é bem clara. Quando alguém está preso nesse modo reativo, sabe? Vivendo de crise em crise, de incêndio em incêndio, pensar no futuro vira um luxo. Poupar, investir, planejar a aposentadoria, tudo isso fica para depois, porque toda a energia está focada em apagar o fogo do presente. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. E a boa notícia é que a saída não começa com planilhas complicadas ou aplicativos de orçamento. Ela começa com algo muito mais profundo, a autoconsciência. É como o Godoy diz, né? Tentar arrumar a vida financeira sem entender a raiz emocional do problema é como correr no escuro. Não adianta. O primeiro passo, o passo essencial para qualquer mudança de verdade, é acender a luz e entender qual é a real. E aqui tem um processo prático, em 3 passos. Primeiro, reconheça a emoção, sem julgamento. Na hora de olhar a fatura do cartão, o que vem à tona? Medo? Vergonha? Raiva? Só de dar um nome para o sentimento, ele já perde um pouco da força. Segundo passo, identifique o gatilho. O que aconteceu um pouquinho antes de sentir isso? Foi ver um anúncio? Foi uma conversa estressante? Entender o gatilho mostra o padrão. E o terceiro, que é o mais poderoso, escolha uma ação consciente. Em vez de comprar por impulso para aliviar o estresse, a escolha pode ser dar uma caminhada, ouvir uma música ou até mesmo transferir R$ 10 para a poupança como um ato simbólico de controle.
É trocar a reação automática pela intenção. E tudo isso leva a gente para uma sacada final. A realização mais importante para quem busca não só organizar as contas, mas ter um verdadeiro bem-estar financeiro. Pode parecer simples, mas esse é o grande obstáculo para muita gente. A gente vive numa cultura que trata o dinheiro como se fosse só matemática, algo puramente racional. Admitir que as nossas emoções têm um papel central nisso tudo é o primeiro e talvez o mais corajoso passo para a mudança de verdade. A reflexão final que fica é esta: o verdadeiro controle financeiro não vem de gerenciar números numa planilha, mas de aprender a gerenciar a si mesmo na presença do dinheiro. É sobre entender as próprias emoções para tomar decisões que façam bem a longo prazo. Então a pergunta que fica é: o que se sente ao pensar no próprio dinheiro? A resposta para isso pode ser o começo de tudo.